Olá, seja bem-vindo ao Papo Jovem da Semana, o seu resumo semanal da lição da Escola Sabatina Jovem. E aí, você estudou a lição dessa semana? Mas detalhe, a lição de jovens, como você sabe, a partir desse ano, a lição de jovens ela é diferente, ela aborda assuntos diferentes da lição dos adultos. No passado a gente estudava a lição dos adultos, ia para a classe jovem, enfim, mas desde o início desse ano, a lição de jovens traz assuntos especiais e referentes às nossas necessidades como jovens. Então já sabe, estude a sua lição jovem. E o tema dessa semana, um tema muito importante, baseado lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 25. 2 em 1. Nós vimos nessa semana que, como seres humanos, fomos criados para viver em comunidade. Essa necessidade de sociabilidade vem desde a criação, pois fomos criados à imagem de um Deus triuno. A divindade existe como uma pluralidade. Portanto, nossa necessidade de relacionamentos está enraizada na nossa essência. O companheirismo promove bem-estar físico, mental e espiritual. E o mais íntimo de todos os relacionamentos de companheirismo, você já sabe qual é a união matrimonial. Quando Deus declarou não é bom que o homem esteja só, Ele apontou a necessidade humana de companheirismo. E o próprio Deus satisfez essa necessidade estabelecendo a família fruto da união matrimonial. Todos temos necessidades de companhia e o suprimento dessa necessidade começa com a família que se origina no casamento. Fica claro que o casamento é parte do plano divino para nós, a humanidade. Em um mundo ideal, todos se casariam bem, criariam bons filhos, mas no mundo pecaminoso que nós vivemos, sabemos que nem todos irão se casar, nem todos terão filhos. Contudo, mesmo assim, todos nós precisamos de companheirismo. Lá em Gênesis 2, verso 15 a 25, descreve o plano divino para a humanidade. Fomos criados para viver em companheirismo. O tempo que Adão e Eva passavam com Deus despertava neles essa necessidade de companheirismo. E Deus confiou uma tarefa específica para Adão. Você lembra qual foi? A tarefa de dar nome aos animais. Ao fazer isso, Adão percebeu que todos os animais tinham uma companheira. No entanto, ele estava sozinho. Foi quando Adão estava cumprindo a tarefa divina que ele percebeu a sua necessidade de companhia. A ordem que Deus deu a Adão e Eva como casal foi separada do trabalho que ele, Deus, deu a eles individualmente. Como casal, eles tinham uma missão que precisava um do outro para cumprir: povoar a terra. Cada um com a sua individualidade, a fim de cumprir a sua missão como casal, pois a individualidade de cada um não pode submergir na do outro. Porém, nos dias de hoje, Hollywood e o relativismo moral deturparam as percepções da sociedade a respeito do romance e do casamento. Os conceitos errados sobre o objetivo divino para o matrimônio têm promovido práticas deturpadas nos relacionamentos amorosos. É isso mesmo, a humanidade tem se afastado cada vez mais do ideal edênico. Na cultura popular, geralmente a união matrimonial gira sempre em torno da paixão, do interesse, da proximidade, raramente do verdadeiro amor. A paixão acabou substituindo a razão e acabou sendo interpretada como se fosse amor. E nós sabemos que quando então o amor morre, o que acontece é que os cônjuges passam a achar que casaram com a pessoa errada. Então eles passam a buscar o que chamam de verdadeiro amor, que não passa de paixão, em outras pessoas. O pior de tudo é que alguns casais que não se separam se submetem a perpetuar uma existência miserável dentro do casamento. Mas no plano divino, o foco do casal ele é direcionado para fora de si. O propósito é viver em amor, um para com o outro. Ao procurar o bem um do outro e o das demais pessoas, eles encontram a felicidade. Vamos deixar bem claro, estamos falando de casamento, mas fique bem claro, não é pecado ser solteiro. Descrevendo as situações que levam a uma vida de celibato, Jesus mesmo mencionou pelo menos 3 categorias. A primeira, a pessoa pode ficar solteira por escolha própria, aqueles que sentem que têm uma missão especial nesse mundo, a qual seria incompatível com a vida familiar. Segunda categoria, devido a diversas circunstâncias. E a terceira categoria, por uma predisposição biológica, ou seja, algumas pessoas demonstram uma tendência natural para permanecer solteiras.
seja qual for a razão pela qual a pessoa venha a permanecer solteira, o exemplo de Cristo ilustra que ser solteiro não significa de maneira alguma isolamento. Jesus tinha seus discípulos e muitos amigos. Ser solteiro também não significa ser contrário ao casamento. O próprio Cristo enalteceu o matrimônio. Logicamente, o ideal divino é que o homem não viva só, mas que ele se case para poder formar um lar e que esse lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Para que isso aconteça, é imprescindível que peçamos ao Senhor que Ele providencie a pessoa ideal para a nossa vida. O problema é que Deus não tem sido consultado em relação ao matrimônio. A religião, o dever e os princípios têm sido sacrificados a fim de satisfazer os impulsos de um coração não consagrado. São inúmeras e terríveis as consequências dos maus casamentos, que são contraídos apenas por impulso, sem buscar ter uma devida visão sincera do assunto. Algo que poderia ajudar bastante seria consultar pessoas de mais experiência, porém nos dias de hoje isso é considerado como uma coisa antiquada. Impulso e paixão profana ocupam o lugar do amor. Muitos têm colocado em risco a própria vida ao trazerem sobre si maldição de entrarem em uma relação conjugal unicamente para satisfazer os seus desejos. O verdadeiro amor não é uma forte, ardente, impetuosa paixão. Ao contrário disso, o verdadeiro amor é calmo, é profundo em sua natureza. Olha para além do que é meramente exterior, sendo atraído apenas pelas qualidades. O verdadeiro amor é sábio e apto a discernir, e a sua dedicação é real e permanente. Pense corretamente, pratique ações corretas e nunca esqueça, Deus deve ser consultado em tudo, pois Ele é o maior interessado na tua felicidade. Esse foi o Papo Jovem dessa semana, o seu resumo semanal da lição da Escola Sabatina Jovem. Se você gostou e quer receber mais conteúdos como esse, então se inscreva no canal, ative as notificações. Até o nosso próximo encontro.